E se eu te dissesse que existem 5 atividades simples que podem transformar completamente a sua saúde depois dos 60 anos, mas que 90% das pessoas mais velhas as ignoram completamente, porque acreditam que caminhar é a única forma de se manter ativo? Atividades que não exigem sair de casa não custam dinheiro e podem ser mais eficazes do que caminhar 1 hora por dia para fortalecer o coração, prevenir quedas e manter o cérebro jovem e ágil. Olá, sou a doutora Sandra Pereira e em meus mais de 15 anos de experiência médica vi como milhares de pacientes com mais de 60 anos recuperaram sua vitalidade, independência e qualidade de vida, simplesmente trocando a caminhada por estas 5 práticas revolucionárias, que a ciência médica demonstrou serem superiores para um envelhecimento saudável. Segundo estudos recentes do Instituto Nacional do Envelhecimento, mais de 85% das pessoas que dependem unicamente da caminhada como exercício após os 65 anos experimentam perda de massa muscular, problemas de equilíbrio e deterioração cognitiva acelerada. Mas aqueles que praticam estas 5 alternativas que revelarei hoje mantêm a força de alguém 20 anos mais jovem. Antes de continuar, eu adoraria saber de onde você nos escreve. Deixe sua cidade nos comentários para eu saber que não estou sozinha nesta missão de transformar a vida dos nossos idosos. E se é a primeira vez que me vê, inscreva-se e ative o sininho, porque toda semana compartilhe segredos médicos que podem mudar sua vida para sempre. Hoje vou revelar exatamente quais são essas 5 práticas revolucionárias e por que o seu conceito sobre exercício após os 60 pode estar limitando seu potencial de vida mais do que jamais imaginou. Atividade número 1. Exercícios de respiração profunda, o oxigênio que regenera o seu cérebro. Lembro-me perfeitamente do caso de Mercedes, uma professora aposentada de 72 anos, que chegou à minha consulta acompanhada do filho, preocupados porque ela havia começado a esquecer nomes. Sentia-se constantemente fatigada e havia perdido o interesse por atividades que antes apreciava. Doutora, disse-me com voz trêmula, caminho 1 hora todos os dias. Como me disseram, mas a cada dia me sinto mais fraca e confusa. Isso é normal para minha idade? O que descobri mudou não só a vida de Mercedes, como também a minha compreensão completa sobre o envelhecimento saudável. Mercedes caminhava religiosamente, mas respirava de forma superficial durante todo o dia. O cérebro dela estava literalmente morrendo de fome de oxigênio. Aqui está a verdade médica que poucos conhecem. Depois dos 60 anos, nossa capacidade pulmonar diminui 6% a cada década. Mas caminhar, embora benéfico, não melhora significativamente essa função respiratória. Os exercícios de respiração profunda, sim. Quando implementei com Mercedes uma rotina de 15 minutos diários de respiração diafragmática específica, as mudanças foram extraordinárias. Em apenas 3 semanas, ela me relatou: Doutora Sandra Pereira, é como se tivessem acendido as luzes no meu cérebro. Eu me lembro de tudo, durmo melhor e tenho mais energia do que há anos. A ciência por trás disso é fascinante. Os exercícios de respiração profunda aumentam o fluxo sanguíneo ao cérebro em até 40%. Eles estimulam o nervo vago, que regula o estresse e ativam a neurogênese, a criação de novos neurônios, algo que acreditávamos ser impossível após certa idade. A técnica que mudou a capacidade de Mercedes é simples. Sente-se confortavelmente. Coloque uma mão no peito e outra no abdômen. Inspire lentamente pelo nariz durante 4 segundos, inflando apenas o abdômen. Segure o ar por 4 segundos. Respire pela boca durante 6 segundos, esvaziando completamente os pulmões. Repita por 15 minutos. Essa prática oxigena cada célula do seu corpo, reduz a inflamação sistêmica que acelera o envelhecimento e fortalece o diafragma mais eficazmente do que qualquer caminhada. Mercedes, aos 74 anos, tem agora a função pulmonar de alguém de 55. Mas, se você acha que a respiração é poderosa, espere conhecer a segunda atividade da nossa lista. Esta prática demonstrou ser mais eficaz do que caminhar para prevenir quedas e fraturas. 2 dos maiores temores depois dos 60. Se você está prestando atenção até aqui, escreva 1 nos comentários, para eu saber que continua comigo nesta revelação que pode transformar o seu envelhecimento. Atividade número 2. Exercícios de equilíbrio. A chave para se manter independente. A história de Roberto, um contador de 67 anos, marcou-me profundamente. Ele chegou à emergência após sofrer uma queda enquanto caminhava no Parque Seu.
exercício diário por 20 anos. A fratura de quadril não só o deixou acamado por meses, como desencadeou uma espiral de depressão e perda de confiança que quase lhe custou a vida. Doutora Sandra Pereira confessou durante a recuperação: caminho desde que me aposentei. Não entendo como pude cair simplesmente por tropeçar numa pedrinha. Sinto-me traído pelo próprio corpo. A resposta estava clara para mim, mas foi surpreendente para Roberto. Caminhar fortalece as pernas, mas não melhora significativamente o equilíbrio dinâmico, nem a própria capacidade do corpo de saber onde está no espaço. Aqui está o dado alarmante que todo idoso deve conhecer. A cada ano, 1 em cada 4 pessoas com mais de 65 anos sofre uma queda. E 95% dessas quedas ocorrem durante atividades cotidianas simples, não durante exercícios intensos e caminhar por si só. Não previne essas quedas. Os exercícios de equilíbrio, sim, implicam: Roberto, uma rotina específica. Ficar em um pé por 30 segundos, caminhar em linha reta, colocando um pé diretamente à frente do outro e exercícios de olhos fechados que desafiam o sistema vestibular. Em 26 meses. Roberto não só havia recuperado a confiança, como seu equilíbrio estava superior ao de antes da queda. Doutora, disse-me emocionado, agora posso caminhar por terrenos irregulares sem medo. Sinto-me mais estável do que quando tinha 50. A ciência é clara. Os exercícios de equilíbrio melhoram a comunicação entre o cérebro, os músculos e os órgãos do equilíbrio no ouvido interno. Eles fortalecem os músculos estabilizadores, profundos que a caminhada não consegue ativar, reduzem o risco de quedas em até. A rotina que salvou Roberto leva apenas 10 minutos diários. Fique atrás de uma cadeira resistente. Levante um pé e mantenha o equilíbrio por 30 segundos. Troque de pé. Depois caminhe 10 passos, colocando o calcanhar de um pé diretamente à frente dos dedos do outro. Por fim, fique com os pés juntos e feche os olhos por 30 segundos. Esses exercícios ativam mais músculos e conexões neurológicas em 10 minutos do que caminhar por 1 hora. Roberto agora os pratica religiosamente e inspirou toda a família a fazer luz também. Atividade número 3. Exercícios de força com resistência a músculos que desafiam o tempo. Permita-me contar sobre Carmen, uma dona de casa de 71 anos que veio me procurar frustrada, porque apesar de caminhar diariamente há 5 anos, estava cada vez mais difícil subir escadas, carregar as sacolas do supermercado e levantar-se da cama sem ajuda. Doutora Sandra Pereira disse-me entre lágrimas. Disseram que caminhar manteria minha força, mas a cada dia me sinto mais fraca. Estou destinada a depender dos outros para tudo. A realidade médica que Carmen desconhecia é devastadora. Depois dos 30 anos, perdemos entre 3% e 8% de massa muscular por década. Após os 60, essa perda acelera dramaticamente. Caminhar mantém a resistência cardiovascular, mas não constrói nem preserva a massa muscular de forma significativa. Os exercícios de resistência, sim, e você não precisa de uma academia cara, implicam Carmen uma rotina usando faixas elásticas de resistência e o peso do próprio corpo. A mudança foi revolucionária. Em 3 meses, Carmen havia recuperado força que perdera ao longo de anos. Doutora, relatou radiante, ontem carreguei todas as minhas sacolas do supermercado de uma só vez. Meu neto de 20 anos me perguntou qual era o meu segredo, porque me vê mais forte do que a mãe dele. Eis a ciência transformadora. Os exercícios de resistência estimulam a síntese de proteína muscular, aumentam a densidade óssea, melhoram a sensibilidade à insulina e liberam fatores de crescimento que mantêm o cérebro jovem. A rotina que mudou a vida de Carmen inclui agachamentos usando uma cadeira como apoio. Fortalece pernas e glúteos, flexões de parede, fortalece peito, braços e core. Elevação de braços com faixas. Elásticas fortalece ombros e costas e elevação de panturrilhas. Cada exercício é realizado por 30 segundos, com 30 segundos de descanso, repetindo 3 vezes. Total, 15 minutos que constroem mais músculo do que horas de caminhada. O mais impressionante é que Carmen, aos 73 anos, tem agora mais massa muscular e força funcional do que mulheres 20 anos mais jovens que apenas caminham como exercício. De onde vocês continuam nos escrevendo? Contem-me seu país nos comentários. Adoro saber que esta informação chega a pessoas que realmente precisam. Mas se os exercícios de resistência são poderosos, a 4ª atividade da nossa lista é algo que pode literalmente deter envelhecimento,
cerebral de uma maneira que caminhar jamais conseguiria. Se você já está pensando em incorporar estas práticas à sua vida, escreva 3 nos comentários para eu saber que esta informação está ressoando com você. Atividade número 4. Exercícios cognitivos. Ginástica para um cérebro jovem. A história de Eduardo, um engenheiro aposentado de 69 anos, deixou-me sem palavras. Ele chegou à minha consulta acompanhado da esposa, devastado porque havia começado a se perder no próprio bairro, durante as caminhadas matinais. Esquecia nomes de pessoas próximas e tinha dificuldades para resolver problemas simples que antes resolvia com facilidade. Doutor Sandra Pereira confessou com voz embargada: caminho 2 horas por dia desde que me aposentei, há 8 anos. Achei que isso manteria minha mente afiada, mas a cada dia me sinto mais confuso. Isso é Alzheimer? A resposta transformou completamente a minha compreensão sobre o envelhecimento cerebral. Eduardo caminhava religiosamente, mantendo o coração saudável, mas o cérebro estava literalmente atrofiando por falta de desafios cognitivos. Eis a verdade científica revolucionária. Depois dos 60 anos, perdemos aproximadamente 2% do volume cerebral por década, mas essa perda não é inevitável. Exercícios cognitivos específicos podem deterrofia. Implicam Eduardo uma rotina de ginástica cerebral, sudokus progressivamente mais difíceis, memorização de listas de palavras, exercícios de cálculo mental e jogos de associação de palavras. Mas o elemento-chave foi a combinação, exercícios cognitivos, enquanto realizava movimentos físicos simples. Em 4 meses, as melhorias foram extraordinárias. Eduardo não só havia recuperado a orientação espacial, como sua memória e capacidade de resolução de problemas melhoraram significativamente. Doutora, disse-me emocionado, é como se tivessem tirado o pó do meu cérebro. Consigo resolver problemas complexos e minha memória está melhor do que há anos. A neurociência por trás disso é fascinante. Os exercícios cognitivos estimulam a neurogênese, fortalecem as conexões sinápticas e aumentam a reserva cognitiva. Quando combinados com movimentos físicos simples, o efeito se multiplica exponencialmente. A rotina que salvou a mente de Eduardo inclui 10 minutos de sudoku ou palavras cruzadas, 5 minutos de memorizar e recitar listas cidades, nomes, números, 10 minutos de cálculos mentais enquanto caminha no lugar e 10 minutos de leitura em voz alta. Essa prática de 35 minutos diários estimula mais conexões neurológicas do que horas de caminhada. Eduardo agora ensina matemática aos netos e começou a aprender um novo idioma aos 71 anos. Se tiverem perguntas específicas sobre como implementar esses exercícios cognitivos, deixem-nas nos comentários. Responderei pessoalmente, porque esta informação pode literalmente salvar sua independência mental. Atividade número 5, prática de... Os exercícios de resistência são poderosos. A 4ª atividade da nossa lista é algo que pode literalmente deter envelhecimento cerebral de uma maneira que caminhar jamais conseguiria. Se você já está pensando em incorporar estas práticas à sua vida, escreva 3 nos comentários para eu saber que esta informação está ressoando com você. Atividade número 4. Exercícios cognitivos. Ginástica para um cérebro jovem. A história de Eduardo, um engenheiro aposentado de 69 anos, deixou-me sem palavras. Ele chegou à minha consulta acompanhado da esposa, devastado porque havia começado a se perder no próprio bairro, durante as caminhadas matinais. Esquecia nomes de pessoas próximas e tinha dificuldades para resolver problemas simples que antes resolvia com facilidade. Doutor Sandra Pereira confessou com voz embargada: caminho 2 horas por dia desde que me aposentei, há 8 anos. Achei que isso manteria minha mente afiada, mas a cada dia me sinto mais confuso. Isso é Alzheimer? A resposta transformou completamente a minha compreensão sobre o envelhecimento cerebral. Eduardo caminhava religiosamente, mantendo o coração saudável, mas o cérebro estava literalmente atrofiando por falta de desafios cognitivos. Eis a verdade científica revolucionária. Depois dos 60 anos, perdemos aproximadamente 2% do volume cerebral por década, mas essa perda não é inevitável. Exercícios cognitivos específicos podem deterrofia. Implicam Eduardo uma rotina de ginástica cerebral, sudokus progressivamente mais difíceis, memorização de listas de palavras,
exercícios de cálculo mental e jogos de associação de palavras. Mas o elemento-chave foi a combinação exercícios cognitivos enquanto realizava movimentos físicos simples. Em 4 meses, as melhorias foram extraordinárias. Eduardo não só havia recuperado a orientação espacial, como sua memória e capacidade de resolução de problemas melhoraram significativamente. Doutora, disse-me emocionado, é como se tivessem tirado o pó do meu cérebro. Consigo resolver problemas complexos e minha memória está melhor do que há anos. A neurociência por trás disso é fascinante. Os exercícios cognitivos estimulam a neurogênese, fortalecem as conexões sinápticas e aumentam a reserva cognitiva. Quando combinados com movimentos físicos simples, o efeito se multiplica exponencialmente. A rotina que salvou a mente de Eduardo inclui 10 minutos de sudoku ou palavras cruzadas, 5 minutos de memorizar e recitar listas cidades, nomes, números, 10 minutos de cálculos mentais enquanto caminha no lugar e 10 minutos de leitura em voz alta. Essa prática de 35 minutos diários estimula mais conexões neurológicas do que horas de caminhada. Eduardo agora ensina matemática aos netos e começou a aprender um novo idioma aos 71 anos. Se tiverem perguntas específicas sobre como implementar esses exercícios cognitivos, deixem-nas nos comentários. Responderei pessoalmente, porque esta informação pode literalmente salvar sua independência mental. Atividade número 5, prática de Helena agora facilita grupos de meditação em sua comunidade e inspirou dezenas de idosos a começar essa prática transformadora. De que parte do mundo vocês estão nos assistindo? Adoro saber que esta informação está chegando a pessoas que realmente podem se beneficiar dela. Deixem sua localização nos comentários. A revolução silenciosa do envelhecimento. Se você chegou até aqui, deixe 5 nos comentários, porque o que está prestes a descobrir pode literalmente adicionar anos de qualidade à sua vida. A verdade que a indústria do fitness para idosos não quer que você saiba é esta. Caminhar, embora benéfico, é apenas uma dimensão do envelhecimento saudável. Essas 5 práticas que você acabou de aprender trabalham sinergicamente para criar o que eu chamo de revolução silenciosa do envelhecimento. Mercedes aos 74 tem a função pulmonar de alguém de 55 graças aos exercícios de respiração. Roberto aos 69 move-se com a agilidade de alguém de 40, graças aos exercícios de equilíbrio. Carmen aos 73 tem mais força muscular do que mulheres, 20 anos mais jovens graças aos exercícios de resistência. Eduardo aos 71 tem a acuidade mental para aprender novos idiomas graças aos exercícios cognitivos. E Maria Helena aos 76 irradia a paz e a vitalidade de alguém décadas mais jovem graças à meditação. Minhas recomendações médicas finais. Depois de mais de 25 anos tratando milhares de idosos, estas são minhas recomendações definitivas. Primeira recomendação: dedique 15 minutos diários a exercícios de respiração profunda, de preferência ao despertar, quando a mente está mais tranquila. Essa prática sozinha pode transformar seu nível de energia em semanas. Segunda recomendação: incorpore 10 minutos de exercícios de equilíbrio todos os dias. Faça-os após o café da manhã. Quando você tem mais estabilidade natural, esses 10 minutos podem evitar quedas que poderiam mudar a sua vida para sempre. Terceira recomendação: pratique exercícios de resistência por 15 minutos, 3 vezes por semana. Você não precisa de pesos caros. O próprio peso corporal e faixas elásticas são suficientes para manter e construir massa muscular. Quarta recomendação: dedique 35 minutos diários a exercícios cognitivos. Combine-os com movimentos físicos simples para maximizar os benefícios neurológicos. Seu cérebro agradecerá por décadas. Quinta recomendação: pratique 20 minutos de mindfulness e meditação todos os dias. Faça isso ao entardecer para processar o dia e preparar a mente para um sono reparador. Se tiver dúvidas específicas sobre como implementar qualquer uma dessas práticas ou quiser compartilhar suas experiências, deixe suas perguntas nos comentários. Leio cada uma pessoalmente e respondo porque o seu bem-estar é a minha verdadeira paixão. O compromisso com você mesmo. Seu corpo não é uma máquina que se desgasta inevitavelmente. É um sistema inteligente capaz de se regenerar, se fortalecer e rejuvenescer em qualquer idade quando você lhe dá as ferramentas corretas. Cada minuto dedicado a essas
5 práticas é um investimento na sua independência futura, na sua capacidade de aproveitar os netos, de viajar, de viver com dignidade e vitalidade. Não se trata de adicionar anos à sua vida, e sim de adicionar vida aos seus anos. Cada respiração consciente, cada exercício de equilíbrio, cada movimento de resistência, cada desafio cognitivo e cada momento de mindfulness é um ato de amor ao seu eu do futuro. A decisão está em suas mãos. Você pode continuar dependendo unicamente da caminhada e aceitar as limitações que a sociedade impõe ao envelhecimento. Ou pode se juntar à revolução silenciosa de idosos que descobriram que os 60, 70, 21 or 2 e 80 podem ser os anos mais vitais, fortes e plenos de suas vidas. Mercedes, Roberto, Carmen, Eduardo e Maria Helena não são casos excepcionais. São exemplos do que é possível quando você decide que merece mais do que simplesmente sobreviver ao envelhecimento. Você merece prosperar. Se este vídeo abriu seus olhos para novas possibilidades, curta e compartilhe com outros idosos que merecem conhecer esta informação. Inscreva-se e ative as notificações, porque toda semana compartilho mais segredos médicos que podem transformar sua qualidade de vida. E lembre-se, sua idade cronológica é apenas um número. Sua idade biológica é determinada pelas decisões que você toma todos os dias. Essas 5 práticas podem literalmente fazer com que seu corpo e sua mente funcionem décadas mais jovens do que indica a sua certidão de nascimento. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando os segredos de um envelhecimento extraordinário. Enquanto isso, comece hoje mesmo com uma dessas 5 P.